E aí, galerinha do Fundão, aqui é o professor Pedro, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje traz pra gente um novo quadro no nosso canal sobre a resolução de exercícios e questões das provas anteriores do Enem e dos principais vestibulares do país. Eu creio que esse é um bom método para vocês estudarem e se adaptarem a essas inúmeras provas que vocês devem prestar até o final do ano. Espero que até lá o coronavírus tenha passado e que a gente consiga resolver essa situação o quanto antes para vocês continuarem estudando, se desenvolvendo, indo passando nesses melhores vestibulares, nas maiores provas de todo o país. Hoje eu separei para vocês 3 questões dos Enems de anos anteriores que tratam para a gente temas sobre cinemática e velocidade média. Tá? Com elas ainda é possível a gente revisar alguns conceitos sobre movimento uniforme, movimento uniformemente variado, ou seja, o MU ou o MOVE, né, como eles são conhecidos, certo? Então, antes da gente ver a resolução desses exercícios, eu peço para vocês curtirem aqui esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E assim vocês podem ajudar a passar diversos conteúdos para todas as pessoas que queiram estudar e conseguir uma vida melhor, beleza? Valeu, galera, confiram aí. Esse primeiro exercício é um exercício que caiu no Enem de 2014, um exercício relativamente fácil, que trata sobre velocidade média. Tá? Então, ele disse o seguinte: uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e de velocidades máximas permitidas diferentes. Então ele está falando sobre um caminho que ele vai percorrer, e cada caminho que ele vai percorrer tem diferentes distâncias e diferentes velocidades máximas que ele consegue atingir. Tá? É um exercício típico sobre trechos, então a gente vai ter que dividir esse exercício em 2 cálculos, para um trecho, para o outro e assim sucessivamente. Tá? Então, no primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Então, vamos anotar esses dados aqui, é sempre bom. Então, trecho 1, primeiro trecho, então a velocidade aqui dele de 80 km por hora. E a distância percorrida também de 80 km. Então a distância 80 km. Beleza? Bom, no segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, ou seja, ele trocou a palavra distância para a palavra comprimento, que é a mesma coisa, só que a gente tem que dividir aqui agora para o trecho 2. Então, trecho 2, certo? No trecho 2, então, a distância vale 60 km. E a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Então, a velocidade, 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, ou seja, ele vai sempre andar no trecho 1 a 80 km por hora e no trecho 2 a 120 km por hora. Qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Bom, então ele pergunta o tempo total. Então, vamos chamar aqui de ΔT. Quanto que vai ser o ΔT total? O ΔT total vai ser o tempo no trecho 1 mais o tempo no trecho 2. Então a gente vai calcular o tempo no trecho 1, que está bem tranquilo, só utilizar a equação da velocidade média, e o tempo no trecho 2, que também está bem tranquilo. Então, se a gente Então, a equação da velocidade média, para vocês lembrarem, é a distância dividido pelo tempo, pelo ΔT. Essa era a equaçãozinha da velocidade média. E a gente aplica ela para descobrir o tempo utilizando esses dados de cada trecho. Então, vamos lá. No lugar de velocidade, vamos substituir aqui por 80, no trecho 1.
No lugar de distância, vamos substituir por 80, que é o trecho 1 que nós estamos trabalhando. E aqui embaixo é o ΔT. Bom, para os mais espertos, né, conseguem fazer... Bom, para a galera que consegue fazer conta de cabeça mais rapidamente, já conseguiu perceber que o tempo no primeiro trecho é de 1 hora. Óbvio, né, galera? Se a velocidade dele é de 80 km por hora, significa que a cada hora ele percorre 80 km. Com 80 km, então eu já sei que o trecho 1 aqui vai dar 1 hora. Mas vamos fazer a continha, né? Dela para o pessoal que tem mais dificuldade. Então, aqui ó, regrinha de 3. 80 vezes ΔT, tá vendo? É igual a 80, quando não tem nada aqui embaixo é 1. Então 80 vezes 1, que é 80. Então o ΔT vai ser igual, esse 80 está multiplicando, passa dividindo, 80 dividido por 80 é igual a 1 hora. Esse é o tempo no trecho 1. Trecho 2 agora, vamos lá. No trecho 2 a mesma coisa, velocidade é a distância dividido pelo tempo. Agora a velocidade, 120 km por hora. Distância, 60 km. E o tempo aqui embaixo. Mesma regrinha, ó. Multiplicar em cruz aqui. Então vai ficar 120 vezes ΔT é igual a 60 vezes 1, que é 60. Esse 120 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Pode cortar o zero. Isso aqui vai dar 6 dividido por 12, é meio, 1 sobre 2, ou meio, meia hora. Então, esse é o tempo no trecho 1, o T1. Esse é o tempo no trecho 2, o T2. Então, voltando aqui, ó, o tempo total vai ser igual ao T1, que é 1, mais o T2, que é meio, que vai ser igual a 1,5 horas. Certo? Olha só, alternativa C. C de cachorro. Beleza? Então, um exercício bem tranquilo aí. Uma coisa importante de salientar é que as unidades desse exercício já estavam todas corretas, então quilômetros por hora, então o tempo vai ser dado em horas, quilômetros por hora, o tempo vai ser dado em horas aqui, beleza? Distância, tá vendo? Combinou também com a velocidade, distância em quilômetros, velocidade em quilômetros por hora, então não precisei fazer a transformação de unidades. Uma dica vai, se caso o exercício pedisse para você encontrar a velocidade média nesse percurso, não seria tão difícil também, seria bem tranquilo. Se caso, olha só, aqui é uma dica, hein? Então, caso a pergunta fosse a velocidade média, você faria o seguinte, ó, a velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Bom, qual que é a distância total desse percurso? A distância total desse percurso é 80 km no trecho 1 e 60 km no trecho 2. Então, a distância deu 80 mais 60. E o tempo? O tempo total foi 1h30, então 1h30 aqui. Eu já somei aqui, então não vou somar de novo, certo? Então, a velocidade seria igual 80 mais 60, 140 dividido por 1,5. 140 dividido por 1,5, daqui aproximadamente 93 km por hora. Certo? Não foi a pergunta, mas é só uma dica aí para vocês, tá bom? Próximo exercício, exercício que caiu no Enem em 2012. Esse exercício, pelas alternativas aqui, trata-se de exercício sobre gráficos. Então vamos conferir aqui, ó, que a galera tem muita dificuldade com gráficos e não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então vamos conferir. Olha. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Então, para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do percurso. Então ele está dividindo o percurso, já percebi aqui que ele divide o percurso em 3 partes. A primeira parte
ele está dizendo aqui para mim que ele partiu do repouso, então o V0 é igual a 0, e com aceleração constante. Então a aceleração é constante. Ele não deu o valor da aceleração, mas se eu sei que a aceleração é constante, eu estou falando aqui de um MUV, movimento uniformemente variado. Se caso fosse em linha reta, seria o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, que é o movimento que eu tenho aceleração constante e a velocidade varia, tá ok? Bom, aí continuando aqui, ele diz, mantém a velocidade constante por outro terço. Então, na segunda parte, ou segundo terço aqui, ele diz que manteve a velocidade constante. Se a velocidade é constante agora, nessa segunda parte, a gente está falando de um MU, que é um movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, certo? E, vamos continuar aqui, reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Então, na terceira parte, ele vai reduzir a velocidade, certo? Com desaceleração constante. Então, a aceleração agora ela é uma constante, mas ela é negativa. Por que negativa, galera? Porque ele está falando de desaceleração, então ele está diminuindo a velocidade. Novamente, estamos falando aqui de um MUV ou um MRUV, se caso a trajetória dele for retilínea, que no caso de um metrô é bem aproximado, né, como um retilíneo. O metrô não tem curvas, mas boa parte do trajeto é sempre feito em uma linha reta ou a linha mais reta possível, né? Então, a pergunta do exercício foi: qual é o gráfico de posição, que é o eixo vertical, em função do tempo, que é o eixo horizontal, representa o movimento desse trem? Então, eu tenho que analisar aqui o gráfico que ele está tratando de posição em função do tempo. Olha só, galera, para a gente lembrar aqui, no MUV, a gente tem dois gráficos de posição pelo tempo. S por T. O gráfico no MUV, quando a gente tem aceleração constante, a posição em função do tempo vai ser uma parábola. Essa parábola pode ser boca para cima, se a aceleração for maior do que zero, ou seja, se a aceleração for positiva, ou ela pode ser um gráfico boca para baixo, se caso a aceleração for menor do que zero, negativa. Tá? E no caso do MU, do MU, a gente vai ter um gráfico de posição em função do tempo sendo uma linha reta crescente. Nesse caso, uma linha reta crescente, porque a velocidade é constante e positiva, certo? Então, nesse caso vai ser uma linha reta crescente. Isso é importante, porque olha só, a alternativa A, ele começa no primeiro trecho com uma metade de uma parábola boca para cima, ou seja, faz sentido. Porém, no segundo trecho, ele não faz sentido, justamente por manter uma linha reta constante. Aqui seria o gráfico da posição em função do tempo se ele tivesse parado. Então, nesse trecho aqui, ele estaria parado. Porque repara que a posição dele não muda com o passar do tempo. Então, não é a alternativa A. A alternativa B, a alternativa aqui de baixo, ele até começa com praticamente uma parabolazinha aqui. Depois ele mantém uma linha reta e também continua com uma parábola no terceiro trecho de boca para cima. Não pode ser, tudo bem? Porque no terceiro trecho a gente tem aceleração negativa, então a aceleração negativa, a parábola tem que aparecer com boca para baixo. Então não pode ser a alternativa B de bundinha. Alternativa C de cachorro. Na alternativa C, nós vemos que o primeiro trecho tem uma metade de uma parábola boca para cima, ou seja, está ok. Na segunda parte, temos aqui uma linha reta crescente. Opa, está muito parecido.
E na terceira parte temos aqui uma parábola boca para baixo. Depois ele continua constante justamente porque ele para na estação. Então, muito provavelmente, que a posição dele fica parada, né? Ele continua na mesma posição por um determinado tempo. Então, a alternativa C é uma alternativa muito boa. Vamos continuar vendo as outras para ver se não tem nenhum segredinho aqui. Na alternativa D, temos uma parábola boca para cima, legal. Opa, aqui significa que ele estava parado, não é o que aconteceu nesse caso. Então, já eliminamos a D. E a alternativa E, temos aqui uma linha reta crescente. Opa, já matou aqui. Não pode ser, porque na primeira parte ele tem aceleração constante. Ele é um move, então a primeira parte teria que aparecer uma parábola boca para cima. Se é uma reta, já não pode ser também a E. Então, a melhor alternativa é a alternativa C. C de cachorro mais uma vez. Beleza? Então, galerinha, o último exercício que a gente vai fazer aqui caiu no Enem em 2014 e o tema também é velocidade média. Olha só o que ele diz. A Companhia de Engenharia de Tráfego CT de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. Então, ele deu uma figurinha que ele coloca um radar posicionado numa posição anterior, né, e depois um outro radar. Né? Aí ele diz, o sistema mede o tempo decorrido entre um radar e o outro e calcula a velocidade média. Então, o carro, ao passar pelo primeiro radar, é começado a cronometrar o tempo que ele demora até passar para o próximo radar. Sabendo o tempo e sabendo a distância, a gente consegue calcular a velocidade média. E é isso que ele fala. E ele continua. No teste feito pela CET, os dois radares ficavam a uma distância de 2,1 km um do outro. E aí ele diz, então, esse dado é um dado importante. Né? Então, distância 2,1 km. Né? Então, vamos lá. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e o outro. Então, ele está dizendo aqui o que eu comentei com vocês. Né? Então, um radar, hoje em dia, ele mede, né, a velocidade instantânea que você está passando por ele. Né? Nesse caso, seria a velocidade média entre dois radares, certo? E aí ele continua. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Então, ele deu para a gente aqui a equação da velocidade média. A velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Ou seja, se você esquecesse a equação da velocidade média, o qual eu acho que é bem simples de se lembrar e é importante ter ela em mente, né? Ele passaria para você aqui o Enem. Tudo bem? Aí ele continua. O teste realizado mostrou-se que o tempo que permite a condução segura entre o deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de no mínimo 1 minuto e 24 segundos. Então, o tempo é de 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a CT precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido nessa placa deve ser o maior possível, entre os quais atendam as condições de condução seguras observadas. Então ele quer saber qual que é a placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições. Ele quer saber qual é a velocidade média. Só que ele coloca no texto, né, de um jeito que às vezes acaba confundindo a nossa cabeça. Por exemplo, quando ele diz o tempo mínimo, é porque se eu fizer um tempo menor do que esse, eu vou estar numa velocidade muito grande, muito maior do que é permitido. O tempo máximo não é necessário, né, galera? Porque eu posso fazer o tempo que eu demoro para cruzar um radar e o outro pode ser o que eu quiser, né? Assim, em termos máximos, né? Posso demorar 2 minutos, 3 minutos, então não tem um limite, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, uma coisa importante. Então, olha só, agora uma coisa importante. Vamos resolver aqui antes. Porém, a gente tem que analisar as unidades. Então, distância está em quilômetros e o tempo em minutos e segundos aqui. Fica estranho. Eu não posso, galera, resolver essa equação, né,
com o tempo em minutos ou segundos se a distância estiver em quilômetros. O que eu sugiro para vocês é sempre o seguinte, tá? Então, quando você for calcular a velocidade média, a distância, se ela estiver em quilômetros, o tempo tem que ser dado em horas. Ou você vai ter que fazer a conversão para horas. E aí você vai calcular a velocidade em quilômetros por hora. Se caso a sua distância estiver em metros, o seu tempo tem que estar em segundos. E aí eu vou calcular a velocidade em metros por segundo. Beleza? Nesse caso, então, a gente tem o exercício pede a velocidade em quilômetros por hora, tudo bem? Só que ele deixou a distância em quilômetros e o tempo em minutos e segundos aqui. Fica ruim a gente converter esse tempo, galera, para horas, porque é um tempo muito baixo. Você vai ter que pegar esse tempo e eu sugiro você transformar ele para segundos, fica muito mais fácil. Olha só, esse tempo de 1 minuto e 24 segundos, eu poderia falar que ele é 1 minuto são 60 segundos, mais esses 24 segundos, então eu posso dizer que ele é 84 segundos. Agora, transformar 84 segundos para horas, você vai ter que dividir esse número por 3.600. Fica muito chato a conta. Então, qual é a minha sugestão? Vamos passar essa distância em quilômetros, vamos trabalhar ela para metros, vamos deixar o tempo em segundos e deixar a velocidade vai ser calculada em metros por segundo. No final, a gente tem aquela regrinha que diz o seguinte: de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E o contrário, eu divido por 3,6. Então, qual é a minha sugestão nesse exercício? Trabalha com a distância em metros, o tempo em segundos, e depois a gente transforma a sua velocidade calculada em metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicando por 3,6. E aí, a conta, vocês vão ver que fica muito mais simples. Olha só, transformar 2,1 km para metros, só multiplicar por 1.000, que vai dar 2.100 metros. Tempo, 84 segundos. Então, vamos substituir na formulinha da velocidade. Velocidade é a distância 2.100 dividido por 84. Bom, vamos fazer a divisão aqui, ó. 2.100 dividido por 84, pega 210, dividido por 84 dá 2. 2 vezes 84 dá 168. 210 menos 168, aqui vai dar 2. E aqui sobrou 20, 20 dá 42. Abaixo o zerinho, 420 dividido por 84. Vai dar 5. 5 vezes 84 dá 420. Para 420 sobra 0. Então, essa velocidade deu 25 metros por segundo. Olha a unidade como é importante, hein, galera? Olha só, se você não percebeu a unidade, provavelmente você vai marcar aqui a alternativa A, ó. Mas não, está em metros por segundo. Trabalhei com a distância em metros e o tempo em segundos. Agora eu preciso converter esse cara para quilômetros por hora. Então, eu vou multiplicar esse cara por 3,6. Multiplicando 25 vezes 3,6, você tem 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2 dá 12, com 3 dá 15. Mais 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2 dá 6, com 1, 7. Então, 0. 5 com 5 dá 10. 1 com 1 dá 2, com 7, 9. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Então, isso aqui vai ser igual a 90 km por hora. Então, olha só, alternativa C. De novo, deu alternativa C, né? Acho que os 3 exercícios da aula de hoje foram alternativa C. C de cadela agora, né? Eu falei cachorro nas duas vezes, então nessa fica a cadela, beleza? Então, cuidado, mas o exercício é simples, mas tem que tomar muito cuidado com as unidades. E aqui a gente acabou fazendo uma revisãozinha sobre isso, legal? Então é isso, galerinha. Agora é a vez de vocês tentar resolver esses exercícios
Qualquer dúvida pode me procurar e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei aqui embaixo. Valeu, gente. Tchau, tchau.